Vamos abrir nossas Bíblias, no Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12. Amém? Então, no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nesse caso, misericórdia, né? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo até o Senhor. Que abra nosso entendimento para compreender a tua palavra, Pai. Quebranta, Deus, nossos corações. Nós estamos, ó, Pai, diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, é um versículo só e a palavra dele é bem dura, mas, como toda a Bíblia, é bem verdadeira e muito atual para os nossos dias. E o Provérbios, capítulo 14, verso 12, ele é repetido de forma idêntica em qual capítulo, em qual versículo? Ele é repetido de forma idêntica no Provérbios 16, versículo 25. Só que, né, são contextos que o autor estava usando num momento diferente, os seus conselhos, né, de Provérbios, sua sabedoria que Salomão estava escrevendo. No capítulo 14, verso 16, ou verso 12, o homem, dizendo no contexto, dando conselho para o homem ser sábio e a mulher ser sábia, né? Já no Provérbios, capítulo 16, verso 25, o contexto era o amor e a soberania do Senhor. Então, estarei falando, fazendo uma mescla aqui, que nós devemos ter sabedoria para andar nos caminhos certos, no caminho do Senhor, e ao mesmo tempo também estarei falando na soberania do Senhor, na tua salvação. Então, não se confunda, né? Ainda bem que ele está dentro dos dois contextos, né? O idêntico, né? Quando vocês tiverem tempo, aí você olha na Bíblia de vocês, de forma idêntica, né? Do mesmo, as mesmas palavras nos dois textos. Então, às vezes nós queremos andar um caminho, seguir uma ideia, um plano nosso, mas nem sempre a gente acerta, né? Às vezes nós erramos o cálculo, né? Erramos a forma como deve ser feito. E os erros de cálculo é uma coisa corriqueira, cotidiana, né? Acontece muito, né? E às vezes pode ser pequenas coisas, né? Que não vai dar consequências muito sérias, né? Tipo assim, né? As cozinheiras erram o tanto de sal um dia na comida lá, né? Talvez não vai dar conta de comer, mas não vai sofrer graves consequências. Agora, tipo assim, se você não prestar atenção no trânsito, né? Vinha lá a 100 por hora, não percebeu outro carro que vinha virar de qualquer jeito e bater a 100 por hora no caminhão do Hermes, além de estragar o caminhão dele, complicar a vida dele, ele vai te arrebentar todo ainda, né? Não vai dar certo, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado nos nossos cálculos, no caminho que nós devemos andar, tudo aquilo que nós vamos escolher. Ah, pastor, mas é uma coisa muito simples. Mas a palavra de Deus já deixa bem claro que nós devemos ser fiéis, e aqui, né, faço uma adenda aqui, né, nas pequenas coisas nós devemos calcular bem para nós aprendermos a calcular as coisas maiores que aparecem em nossas vidas, né? É, agora, em matéria de vida cristã, né, e quando eu digo isso, né, quanto à salvação, né, não compete a nós. Como nós vimos ontem, né, Carol e Marilda, organizadores aí, né, como os bons calvinistas que nós somos, não compete a nós escolher a salvação. Graças a Deus que eu sou calvinista, eu cheguei não tinha pensado nisso. Ontem eu tive a brilhante pensamento sobre entendimento sobre isso. Já que no calvinismo é Jesus que me escolhe, no arminianismo é eu que escolho, Jesus Cristo, eu prefiro Deus me escolher. Jesus Cristo me escolher, que eu sou falho, né? E Jesus Cristo não erra, né? Não falha. Então, se ele me escolheu, está garantido, está resolvido, né? Então, quanto à salvação, Jesus Cristo me escolheu. Mas, para o nosso sermão aqui hoje, calcular mal
essa vida cristã, como eu disse, não compete à salvação, mas compete ao andar da minha vida cristã. Ainda se tem um exemplo ontem na minha fala, sei lá que idade que cada um se converteu, ou se vai converter, né? Mas eu citei o exemplo que uma criança ainda de 10 anos se converte e ela morre lá com 90 anos. Então ela vai ter 80 anos de vida cristã. O que ela vai fazer, a pessoa vai fazer dentro de 80 anos, pode ser coisas moderadas, pode ser coisas, consequências gravíssimas, perder a salvação? Não vai. Mas ela pode andar distantes do caminho do Senhor, pode bagunçar a sua vida, a vida da família, a vida dos que estão próximos. Então, tudo isso nós devemos considerar, porque ela é essencial para a nossa vida. Sofrerá consequências eternas? Não, porque aí lá vai estar tudo resolvido. Mas vamos considerar todos esses erros, né, os nossos acertos, o caminho que nós devemos andar, em alguns pontos, né? Lembrando lá que eu coloquei aí, né, tá aí o tema do sermão aí, a sabedoria que Deus nos dá para desfrutarmos da sua salvação. Vê que eu misturei os dois juntos aí, mas dá certo, entendeu? Então há muitas falsas doutrinas no mundo de hoje, né? Somos bombardeados aí com tantas ideias, tantas propostas, tantas inovações, tantos movimentos, e naquele desejo de chamar as pessoas, de encher igrejas e sei lá, tantas coisas que se faz. E no meio de tudo isso, surge as falsas doutrinas. E isso não foi de agora, né? Desde do tempo de Jesus Cristo, que as pessoas que não aceitavam queriam implantar novas ideias, ideias diferentes do Evangelho de Jesus Cristo, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 24, deixa isso bem claro. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, não se engane, hoje tem tanta proposta aí e muito sedutoras. A gente olha, né? Tava brincando aqui ontem o pastor João defendendo a teoria que ele não acreditava, né? Se mais uns 2 minutos a Carol acreditava, né? Acho que até o pastor ia acreditar, né? Tão bom que faz, né? E olha que as pessoas são nisso. Elas pegam uma coisa que talvez elas nem acreditam, mas com uma finalidade de ter algum interesse para ela, que ela trabalha firme naquilo, estuda, né? Os meninos ontem aí que estudaram um pouco mais, viu como que é fácil entender as coisas. Então a pessoa vai aprofunda naquela teoria e ela consegue arrebanhar, consegue convencer muitas pessoas. E é isso que tem acontecido hoje. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, né? Essas falsas doutrinas só é combatida através do evangelho. Então, às vezes, quando nós pregamos o evangelho duro, o evangelho de palavras que machuca, às vezes, é para preservar as nossas almas dessas tantas filosofias vãs, de tantas coisas que têm assolado aí as pessoas à nossa volta, né? E Satanás, ele, né, que é o grande enganador, o grande inimigo de nossas almas, ele tem criado essas situações, tem dado condições para que muitas pessoas acabem fundando essas seitas, né? Ia falar até religiões, mas não é seitas, para enganar as pessoas. Ele não brinca em serviço, né? Tem trabalhado firmemente todos os dias para que, se possível for, como diz o texto de Mateus, ele viesse enganar até os escolhidos. Só não vai conseguir, lógico, porque Jesus Cristo é muito superior. Mas ele pode causar estrago na nossa vida. E ele tem causado estrago na vida de muitos salvos, muitos crentes. Lógico, né, a guerra ele já perdeu, mas em várias batalhas ele tem ganhado. Porque nós temos calculado errado, não temos dado o crédito necessário ao nosso Deus. E às vezes nem dado crédito ao Satanás, que tem enganado, tem levado as pessoas para longe da adoração. Ele sabe que já está derrotado, está perdido, mas ele quer causar estrago. Quer impedir as pessoas de adorar. Antigamente ele trabalhava para impedir as pessoas de vir à igreja.
Hoje ele mudou a estratégia. Ele até pode vir à igreja, mas desde que vem, não adore. E preste atenção em outra coisa, é que uns meninos brincando ali tira atenção, que o som é muito alto, que um dia o teclado não está legal, um dia a bateria está um pouquinho acima, o dia é outra coisa, um dia o ar está frio demais. E ele usa todos os mecanismos e acentua. Ele não conhece nosso pensamento, mas lê as suas reações, os olhares, os lábios se mexendo, tudo isso ele sabe. E usa tudo isso contra nós. Esses são os pequenos detalhes. E mais os outros ainda todos os dias da nossa vida. Mas nós devemos lembrar também que não adianta você só culpar o diabo em nossas vidas. Talvez hoje, né, aí muitos aí têm pensado, têm dito que o maior inimigo das nossas almas tem deixado de ser o diabo, né? Ainda que a Bíblia não deixe, tem sido nós mesmos. E nós temos trabalhado firmemente para sermos enganados, para enganar nós mesmos. Às vezes nós olhamos, sabemos, identificamos que aquilo não é melhor para nós, mas nós fraquejamos, somos falhos e acabamos por sucumbir, mesmo sabendo que é errado. E eu falo de mim mesmo. Muitas vezes nós sucumbimos a nós mesmos, ao nosso desejo, à nossa vontade, queremos pôr culpa. Se não dá para colocar culpa no pastor, o diabo é um excelente cidadão para a gente colocar a culpa nele. Não, mas foi culpa dele. Não, às vezes a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa mesmo de não fazer a vontade de Deus. E não se engane. Existe a Bíblia, né? Eu vou falar aqui algumas vezes, a Bíblia sempre dá duas opções para nós. Ou você agrada a Deus ou agrada ao diabo. E as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos no mundo vêm somente para reforçar tudo isso. E tome cuidado. Não deixe você mesmo ser o inimigo. Na sala, na escola bíblica, na sala de adulto, vem quando a gente costuma dizer, né? Que o maior inimigo das crianças tem sido a própria família, né? E dá uma tristeza no coração de ver a pessoa naquele desespero para ter um filho e quando tem, bagunça com a vida dele. Né? Quantas vezes, né? Às vezes a gente vê, já viu, presenciou algumas vezes, que na porta dessa igreja, bem que quando era o formato diferente, a criança chorando, que estava aqui na igreja, e a mãe dela no boteco, bebendo cerveja. Quase chorei no dia também de ver. Aí a pessoa avacalha, faz tudo que para bagunçar com a vida dos filhos, aí depois quer que os filhos sejam perfeitos. Está sendo inimigo do próprio filho. Não é proibido ter filho, né? Mas se tiver, pelo menos tem a decência de dar um bom exemplo, de evangelizar, de conduzir. E para isso, primeiro precisa andar nos caminhos de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, nos instrui sobre a necessidade de um pensamento maduro, né? De um pensamento que nos dá bons resultados na vida cristã. E então, Efésios capítulo 4, versículo 14, diz que não podemos ser levados, né, ao redor por todo vento de doutrina. Tudo aquilo que acha bonitinho na internet, hoje que é o veículo, né, que é uma bênção. A internet é uma bênção, usado para os fins adequados. Mas é uma desgraça também usado para fins inadequados. É usado por Satanás também para bagunçar com a vida das pessoas. Mas eu ainda continuo insistindo. Seu celular, seu WhatsApp, seu Instagram, suas mídias que você tiver, é uma bênção para Deus te usar. Use da forma correta. Use para mostrar para as pessoas o caminho que leva a Deus. Então, a nossa doutrina que nós usamos é a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de regra, de prática, de vida cristã. Nela, na Bíblia contém, ou ela é, melhor dizendo, tem tudo que nós precisamos. Ela é a palavra de Deus, desde que seja lida, desde que seja colocada em prática. Se ficar lá só num canto, lá em cima da sua estante, lá, empoeirando, não vai adiantar nada. Ficar aberta lá no Salmo 91 também não vai resolver nada na sua vida. Mas se você lê, pastor, mas eu leio ela, faço a leitura, não entendo. Mas se você não lê, é que não vai entender mesmo, né?
Às vezes a gente cita a vida da a irmã Júlia, né? Que, para quem não sabe, a irmã Júlia até pouco tempo falava que não sabia ler. Começou a ler a Bíblia, aprendeu a ler, lendo a Bíblia, e um dia ela me chamou, pastor, você pode vir cá? E fez perguntas difíceis. Falei, como assim, né? É só um exemplo, né? Não é desmerecendo ela porque ela não teve oportunidade de estudar. Mas pessoas que estudaram tanto e não lê, e eu insisto sempre, não venha me falar que você não tem tempo, que eu discordo. Tem tempo, como eu disse há poucos dias no outro sermão, tem tempo para ficar 2 horas nas mídias, no celular, não tem tempo para ler 30 minutos da Bíblia. Então, não dou conta, você não consegue me convencer. Então, leia a Bíblia, leia ela, e você vai entender as doutrinas. Quando vier essas heresias, essas baboseiras todas que tem por aí, você saberá que aquilo não vai te pegar. Você estará firmado na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Então, alguns caminhos que ao homem parecem direitos, mas podem ser mortais. O nosso coração, ele é enganoso. E o nosso desejo, a nossa vontade, é o que os nossos olhos veem, cobiçam. E na maioria das vezes são coisas boas. Nem estou falando de coisas ruins, porque a princípio são poucas pessoas que desejam coisas ruins. A maioria são coisas boas, mas coisas que se distanciam de Deus, coisas que são colocadas em primeiro lugar e acabam afastando de Deus. Então, mas as boas obras das nossas vidas, ela é o fruto da salvação, né? Então, esses caminhos que comprovam que nós estamos no caminho certo, no caminho da salvação, são as boas obras, mas elas não são o caminho da salvação. Tá vendo que é uma coisa boa você praticar boas obras? É muito bom. Mas as pessoas às vezes querem compensar a sua vida um pouco longe de Deus, fazendo coisas boas para compensar. Para a salvação, é lógico, para Deus não vai adiantar nada. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, nós fomos criados, fomos salvos em Jesus Cristo, para aí sim praticarmos boas obras. E as boas obras, você que é salvo, pratica boas obras, eu ia falar dificilmente, jamais você estará longe dos caminhos de Jesus Cristo. Veja bem a cadência que Paulo escreve aos Efésios, né? Não é seu dom, não é sua capacidade, mas é o dom que Deus te deu de crer nele, para que possa glorificar o nome de Jesus Cristo com boas obras. Esse é o caminho que nós devemos andar. E a consequência, né, da pessoa perdida, né, a consciência, melhor dizendo, da pessoa perdida, é a consciência de um homem que não conhece Deus, um homem natural, é o produto do meio que às vezes que ele vive, não é lógico que não é regra, porque por incrível que pareça, muitas vezes nós vimos ou pegamos pessoas jovens, né, do meio de um contexto, de uma família toda bagaçada, e ele é aquele crente fervoroso, se torna pastor, torna líder, e vai outras vezes, nós pegamos algumas pessoas também de uma família toda crente, toda, né, lá e ele descamba para outro caminho. Nem sempre, mas na maioria das vezes, como eu já disse, a família interfere na vida das pessoas, da forma que ela foi criada, da forma que ela foi conduzida até Jesus Cristo. Talvez passe até por um período distante, mas como nós falamos, né, nos planos de Deus ela vai retornar. Mas ensine seu caminho, no caminho que ele, seu filho, no caminho que ele deve andar. E ainda quando ele estiver moço ou estiver adulto, ele vai andar no caminho certo, vai andar no caminho de Jesus Cristo. Então eduque ele, deixe ele ver você servindo a Jesus Cristo, traduzindo mais na prática mesmo. Dê bons exemplos para ele.
que nós já conhecemos, todo mundo já sabe. O filho copia o pai ou copia aqueles próximos que ele convive, os da sua casa. Então nós precisamos observar com muito cuidado, como eu disse, a Bíblia é a nossa manual, né, de fé, de prática, né, nossa regra que nós devemos cuidar. E às vezes nós não damos muita atenção ao mais essencial, que é a palavra de Deus. E hoje eu vou ler, né, mais alguns versículos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Paulo escreve: No entanto, nem todos os homens têm esse conhecimento, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, às vezes, os homens, né, nem todos os homens têm a consciência de que eles precisam dar no caminho direito, no caminho correto. E hoje, na nossa sociedade tão corrompida, é complicado. Até quando nós queremos andar no caminho correto, as pessoas querem criticar. Aos jovens, adolescentes, então, eu sempre reconheço que ainda é mais difícil. Que eles ainda estão no processo de ser aceitos no seu grupo, a ser aceito dentro da sua turma, né? Por assim dizer. E quando a pessoa quer andar de forma correta, vai ser, um crentinho, é chato, nós devemos falar que era careta. Hoje não sei nem o que é que os jovens falam, né? Quando destoa dos demais. Eu sei que ele não é aceito dentro do seu grupo. Mas o que nós precisamos buscar, e os jovens, vocês jovens, ver um grupo ali de adolescentes olhando para mim, né, com o olho aberto, assim, arregalado, que vocês precisam, né, falar essas palavras dirigidas para eles, vocês precisam ser aceitos por Deus. Seus coleguinhas lá, talvez são legais, são bons ser aceitos por eles, mas eles não vão te dar a vida eterna. Às vezes vão até te mostrar um caminho, que é um caminho de morte. Precisamos buscar em Jesus Cristo. Buscar em Jesus Cristo o nosso caminho. E a sinceridade, o que eu tenho dito já há um bom tempo, a sinceridade para nós ela é essencial na nossa vida cristã. Não adianta eu querer enganar, falar, não, esse caminho é bom, esse caminho é que eu devo seguir, sabendo que aquele caminho é mau, que aquele caminho pode conduzir à morte. A morte física, a morte espiritual, que é pior ainda. Seja sincero, olhe, né? Talvez faz aquele processo quase esquizofrênico, né? Chega diante do espelho, olha nos seus olhos lá e conversa com você mesmo, né? Fala, peraí, né? Por onde eu tenho andado? O que eu estou fazendo da minha vida? E não importa se é já mais de idade, se é mais jovem, todos nós precisamos ser sinceros conosco, fazer uma avaliação verdadeira. Porque cá entre nós somos mestres a ter autocomplacência de nós mesmos, né? A julgar nós com brandura, né? Não, mas todo mundo me massacra, eu também vou me massacrar. Meu pai já fica bravo. Cresci na nossa época ainda, né, irmã Jaqueline? Né? Os pais ainda eram mais rigorosos ainda, né? Não é com os meninos de hoje, não, né? Tudo mais de boa. Mas ter dozinha de mim por causa disso, e eu agradeço meu pai e minha mãe, infelizmente não são crentes, mas souberam me educar. Deram um bom exemplo pelo menos de gente, como pessoa. E se eu tenho, lógico, primeiro, né? É Deus, mas ele também me ensinar pelo menos a ir para a igreja. Nunca tive dificuldade para a igreja porque eu sempre ia, né? Mesmo quando era na igreja católica, ia. Então não tem esse perrengue. Pelo menos nisso eles deram um bom exemplo. E lógico, de caráter, de honestidade também. Mas nós devemos ser sinceros conosco. Fazer essa avaliação verdadeira. E ser membro de igreja, ele não substitui o novo nascimento, né? Então, se eu ando pelo caminho certo, só porque eu falo assim, estou frequentando, agora sou membro da Igreja Batista Nacional Ebenezer, estou no caminho certo. Só o simples fato de ser membro não quer dizer que você está no caminho certo. A pessoa pode ser, pastor, então a pessoa pode ser membro de uma igreja e não ser salvo, não servir a Jesus Cristo? Sim, pode. Infelizmente. Não deveria, mas infelizmente acontece. Mas, lógico, ser membro de uma igreja
deveria, e como nós falamos, né, até hoje a Dalila estava falando assim, pastor, quero batizar. Falei, por que você quer batizar? Ah, mas eu acho injusto com as crianças, que hoje vai ter ceia. Eu acho injusto com as crianças só vocês comer o pão e beber o suco, porque aquilo lá não é vinho, é suco. Já sabe. Falei, mas você pode ser batizado qualquer hora, basta você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Eu já reconheço. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Falei, então você já está no caminho certo. Só esperar a hora certa, vai chegar e não vai demorar, já que você sabe. E é esse o caminho. Primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e aí eu me torno, aí logo sou batizado, me torno membro de uma igreja. E aí eu sou salvo, não por ser membro da igreja, mas por ter aceito ou reconhecido Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Este é o caminho. Então a ordem é primeiro a salvação e depois membro de uma igreja. Não, jamais será membro de uma igreja e ser salvo. Pense nisso, o caminho é esse. Seja salvo, reconheça Jesus Cristo como seu Salvador, e aí sim procura ser membro da igreja. E o caminho que leva à vida eterna. O caminho que leva à vida eterna é uma experiência do novo nascimento. Tem que nascer de novo. O que Jesus Cristo disse para Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, ainda não conhecia o novo nascimento. Então nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo. Compreender o que é nascer de novo, é compreender a salvação, que agora eu sou vivo em Jesus Cristo, ainda que morra esse corpo físico, mas viverei eternamente em Jesus Cristo. Esse é o caminho. E o caminho na Bíblia, geralmente, se refere ao modo de vida cristã. Às vezes, é até o percurso lá do caminho, o trajeto a ser andado, mas o que é mais descrito, o caminho na Bíblia, é dar o percurso, a forma, o modo da vida cristã que nós vivemos. Aí eu pergunto a você, dentro dessa visão bíblica do caminho, como tem sido o seu caminho na sua vida cristã? Seu caminho está conduzindo, está levando ao alvo que é Jesus Cristo? Ou seu caminho tem sido o caminho de morte, o caminho de perdição? Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. E não me venha falar que você não tem condições de responder, porque tem. Tem. E como eu disse, a Bíblia sempre apresenta essa dualidade, duas opções. O caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Não tem o meio termo. Não tem, né? Talvez se fosse na igreja católica ainda teria o purgatório, uma segunda chance, mas nós já sabemos que não existe. Não tem como. Então busque este caminho mais excelente, que é o caminho da vida eterna. E bem na prática agora, nós quando erramos o caminho, uma estrada que nós estamos andando, e conversar com um profissional sempre é mais fácil, né, Hermes? Ainda mais o Hermes que conta dirigindo um caminhão dele lá com 40 e tantas toneladas, você pegar um atalho é só procurar encrenca, né? É só procurar para a cabeça. Quando você perde, está andando, se procurar um atalho, não vai ter solução. Vai piorar. Vai bagunçar ainda mais, vai demorar ainda mais. Quando nós erramos, o que nós devemos fazer é voltar lá naquele ponto que nós erramos, admitir que estamos errados. Isso se chama confessar pecado. Eu errei, eu pequei, eu caí, eu desviei do caminho de Jesus Cristo. Devo voltar lá naquele ponto, confessar o meu pecado, sou perdoado e prossigo novamente no caminho certo. Na vida cristã não existe atalho. Não adianta, né, voltar e reconhecer. Quando nós desviamos, é o processo que se fala muito hoje, é justamente isso. Quando nós saímos do propósito, saímos do caminho de Deus, aí a pessoa está desviada, saiu do caminho que ele deve seguir. E Jesus Cristo, né, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nós devemos
nascer de novo para andar no caminho certo. E Jesus Cristo também, em João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho. As pessoas até tentam, querem, como eu disse lá anteriormente, buscar outros caminhos, outros meios, são enganados, sofrem de forma desnecessária, apanham demais na vida e não vai resolver. O único caminho, o verdadeiro caminho, novo e eterno caminho é Jesus Cristo. É Ele que nos conduz até o Pai, até a eternidade. Esse deve ser o objetivo de todos nós. A nossa esperança é a eternidade. Aliás, a Bíblia deixa bem claro que aquele que espera somente nessa vida é o pior de todos. A pior espécie de pessoa que possa existir é aquele que espera só neste tempo. Ainda que ele consiga tudo neste mundo. Mas se ele não espera pela vida eterna, não deseja ir para a eternidade, ele é o pior de todos. E este caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos desejar este caminho, esperar que Jesus Cristo venha e nos leve para morar eternamente com Ele. Então, enquanto nós estamos destruindo a nossa própria vida, ainda pensando que estamos fazendo perfeitamente tudo correto, nós iremos pagar um alto preço. É triste, é doloroso a gente falar isso, mas as pessoas têm tentado, do seu modo, ao seu jeito, chegar até a eternidade. Tem se perdido, tem dificultado o processo para ele mesmo. O que nós devemos entender, ou se eu não compreendo ainda, eu sempre digo isso, talvez você ainda não compreendeu, é orar a Deus para que o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, para nos convencer que necessitamos de Jesus Cristo. Ao mundo lá fora, aparentemente é muito bom, sim, oferta muitas coisas agradáveis, prazerosas, sim. Se eu falasse o contrário, estaria mentindo. Oferece sim, oferece um caminho bonito, uma estrada pavimentada, né, de três, pista dupla, se preferir com três faixas ainda, né, para você andar bem rápido, para os caminhões aí não atrapalhar você, andar livremente, mas essa estrada, esse caminho conduz ao inferno. Olha aquele caminho estreito, difícil, que às vezes demora, mas leva à eternidade. Porque esse é o caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Ou seja, siga o exemplo de Jesus Cristo. Toma a tua cruz, nega a si mesmo e siga Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho que leva à eternidade. Então essa é a sabedoria que todo homem e toda mulher deve ter quanto à salvação que Jesus Cristo tem nos dado. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque mesmo perdido, ó Deus, desviados do Senhor no pecado de Adão e Eva, o Senhor nos deste um caminho, ó Pai, um caminho que leva até o Senhor, que leva até a eternidade. E este caminho é seu Filho amado, ó Pai. Que o ingresso ou a entrada é ali na cruz do Calvário, com o seu sangue vertido ali, ó Pai. Que nós possamos ser encontrados pelo Senhor. Deixarmos de ser perdidos, sim, trilhar por este caminho, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido o Reginaldo, que quer falar umas breves palavras. Graças e paz, irmão. Amém. Hoje eu vim aqui compartilhar acho que todo mundo já passou por isso, uma crise financeira, né? E eu, esse dia 7 de janeiro, de setembro para cá, vi passando. Até entregava meu dízimo pro pastor Zé aí, todo o tempo atrasado, mas estava entregando, mas passou. Nesse mesmo tempo, nós é torturado por dois vizinhos. Você sabe como? Com carne assada. Quando um não vinha, o outro vinha, né? E a crise não
permitia nós fazer essa carne assada. Mas a vitória veio, graças a Deus. E veio muito, não veio pouco. Veio com a bênção de Deus. Nós não tínhamos internet em casa, colocamos agora, esse mês. Entreguei o dízimo pro pastor adiantado. E a carne assada não saiu. Porque resolvi compartilhar com os irmãos um caldo. Não é muita coisa, mas é o caldo. A carne assada é pro próximo mês, quem sabe, com a vitória de Deus. Agradeço vocês por terem vindo, né? Também que o caldo esteja o gosto de vocês. Agradecer a Deus por esse momento, porque andar com Deus não é só andar em rua de ouro, né? Pisar. Tem que pisar nos pinhos, mas tem que ter fé e não pular do barco para fora para tentar se agarrar a qualquer coisa. Mas confiar em Deus, é certeza que a vitória é prazerosa. Obrigado a todos, que Deus possa abençoar. E vamos ao quadro, né? Que interessa. É isso, então, coração silencioso, estamos encerrados e vamos